K2, a segunda montanha mais alta do mundo, é um dos desafios mais mortais do alpinismo. Em 2008, diversas equipes tentaram conquistar seu cume, mas o que deveria ser uma celebração se transformou em um dos piores desastres da história do montanhismo. O que aconteceu naquela montanha? Quais erros levaram à tragédia? E como isso mudou o alpinismo para sempre? Neste documentário, vamos reviver os eventos daquele fatídico verão e entender seu impacto. O K2, localizado na cordilheira do Karakoram, entre o Paquistão e a China, é uma montanha que impõe respeito. Com seus 8.611 metros de altitude, é o segundo pico mais alto do planeta, mas sua dificuldade supera a do Everest. Enquanto o Everest possui uma rota relativamente mais acessível e tem a infraestrutura das expedições comerciais, o K2 é brutal. O clima é imprevisível, as tempestades podem surgir de repente, e as encostas são extremamente íngremes. Cada passo errado pode significar uma queda fatal. Desde a primeira tentativa de escalada, no início do século XX, centenas de alpinistas perderam suas vidas no K2. Diferente do Everest, onde muitos conseguem alcançar o cume com a ajuda de guias experientes e oxigênio suplementar, o K2 exige técnica, resistência e sorte. No verão de 2008, cerca de 25 alpinistas de diversas nacionalidades chegaram ao campo base do K2. Entre eles estavam grupos da Noruega, França, Coreia do Sul, Sérvia, Holanda, Itália e Paquistão. Diferentes expedições compartilhavam o mesmo objetivo: alcançar o topo da Montanha Selvagem. Mas a presença de tantas equipes diferentes trouxe um grande desafio: a falta de coordenação. Ao contrário do Everest, onde expedições comerciais seguem regras bem definidas, no K2 cada equipe traça sua própria estratégia, e isso se tornaria um problema fatal. No K2, a rota mais utilizada para alcançar o cume é a Rota do Abruzzi. Essa trilha é repleta de desafios técnicos, subidas íngremes, passagens expostas e uma ameaça constante de avalanches e quedas de gelo. Os alpinistas passam semanas subindo e descendo entre os acampamentos para se aclimatar à altitude. O trajeto inclui pontos críticos como a Pirâmide Negra, um paredão de rocha extremamente técnico, e o infame Gargalo, uma encosta inclinada coberta de gelo, localizada a mais de 8.000 metros de altitude. O Gargalo é considerado o trecho mais perigoso da escalada. Acima dele, enormes blocos de gelo do tamanho de edifícios ameaçam desabar a qualquer momento. Qualquer erro ali pode ser fatal. No dia 31 de julho de 2008, os alpinistas chegaram ao Campo 4, localizado a aproximadamente 8.000 metros de altitude. Eles se preparavam para a ascensão final ao cume, prevista para a madrugada seguinte. O plano era sair entre 22 horas e 23 horas para alcançar o topo antes do meio-dia do dia 1º de agosto. Mas já havia um problema. A fixação das cordas de segurança no gargalo estava atrasada. Em vez de partirem no horário combinado, os alpinistas foram obrigados a esperar no frio intenso, enquanto alguns membros das equipes tentavam fixar as cordas. Esse atraso seria um dos principais fatores da tragédia que viria a seguir. Quando finalmente começaram a subir, já era madrugada. O atraso fazia com que o tempo de retorno ao Campo 4 ficasse cada vez mais curto, aumentando os riscos. Mas, motivados pelo desejo de alcançar o topo, muitos alpinistas ignoraram o perigo e continuaram subindo. Por volta das 15 horas, vários alpinistas começaram a alcançar o cume do K2. Entre eles estavam Wilco van Huygen, da equipe holandesa, Marco Confortola, da equipe italiana, e membros das expedições norueguesa e sérvia. O momento era de celebração, mas um erro grave estava prestes a acontecer. No alpinismo de altitude, uma regra de ouro deve ser seguida:
Se você não alcançar o topo até um determinado horário, deve desistir e voltar. Isso evita que a descida aconteça no escuro, quando os riscos são ainda maiores. Mas naquela tarde, muitos alpinistas ainda estavam subindo, sem perceber que estavam prestes a entrar em uma zona de extremo perigo. O tempo passou, e a noite começou a cair. Os alpinistas que estavam no topo precisavam descer imediatamente, mas para isso, precisavam usar as cordas fixas que haviam sido instaladas no gargalo. E então, veio a pior notícia possível. As cordas haviam desaparecido. Em algum momento da tarde, um enorme bloco de gelo desmoronou, destruindo completamente as cordas fixas que haviam sido colocadas para ajudar na descida. Agora, os alpinistas estavam presos a mais de 8.000 metros de altitude, no escuro, sem uma rota segura para voltar. O desespero tomou conta. Sem cordas para descer o gargalo, os alpinistas precisavam encontrar outra maneira de descer. Mas a exaustão e a falta de oxigênio começaram a cobrar seu preço. Alguns tentaram descer sem proteção, correndo alto risco de queda. Outros, desorientados pela hipoxia, começaram a tomar decisões erradas. As quedas começaram. O primeiro a cair foi um alpinista sérvio, seguido por um membro da equipe sul-coreana. A cada minuto, a situação se tornava mais caótica. O frio extremo congelava os dedos e rostos dos alpinistas, enquanto a tempestade dificultava ainda mais a visibilidade. No campo base, as equipes tentavam contato pelo rádio, mas poucos conseguiam responder. O silêncio indicava que muitos já haviam sucumbido às condições extremas. Alguns alpinistas conseguiram encontrar uma rota alternativa e chegaram ao campo 4 durante a madrugada, completamente exaustos e feridos. Wilco van Huygen, que havia se separado do grupo, passou a noite sozinho na montanha, sofrendo alucinações causadas pela falta de oxigênio. Quando o sol nasceu no dia 2 de agosto, o verdadeiro impacto da tragédia ficou evidente. No total, 11 alpinistas perderam a vida naquela noite, um dos piores desastres da história do K2. Quando o sol nasceu sobre o K2 no dia 2 de agosto de 2008, a montanha revelava um cenário devastador. Corpos de alpinistas estavam espalhados ao longo da rota. Apenas um pequeno grupo conseguiu sobreviver à noite mortal na zona da morte. Mas ainda havia aqueles que lutavam para descer, presos no frio extremo e no cansaço absoluto. Marco Confortola, o alpinista italiano que havia chegado ao topo no dia anterior, estava agora sozinho, congelado e desorientado. Ele perdeu todos os seus companheiros na noite anterior e precisava desesperadamente encontrar um caminho para baixo. Suas pernas e mãos estavam gravemente congeladas, tornando cada passo uma tortura. Enquanto isso, Wilco van Huygen, da expedição holandesa, vagava perdido pela montanha. Ele havia passado a noite sozinho, sem oxigênio suplementar, e agora estava sofrendo severos sintomas de hipoxia e congelamento. Em estado de delírio, ele começou a ter alucinações, acreditando que estava em outro lugar. No campo base, as equipes de resgate tentavam organizar um plano para salvar os sobreviventes. Mas no Caiao 2, resgates aéreos são quase impossíveis devido à altitude extrema. Mesmo assim, helicópteros do Paquistão foram mobilizados para ajudar na descida dos alpinistas que conseguissem alcançar altitudes mais baixas. Os sobreviventes começaram a descer lentamente. Marco Confortola conseguiu chegar a um ponto mais baixo, onde foi ajudado por outros alpinistas. Wilco van Huygen, mesmo em estado crítico, encontrou forças para continuar descendo. Após horas de luta, Confortola foi finalmente resgatado por um helicóptero militar paquistanês e levado para um hospital. Ele sobreviveu, mas teve que amputar vários dedos dos pés devido ao congelamento severo. No total, 11 alpinistas perderam suas vidas naquela tragédia. Muitos corpos jamais foram recuperados e permanecem no K2 até hoje, servindo como um lembrete sombrio dos perigos dessa montanha. O desastre do
2 em 2008 chocou o mundo do alpinismo. Como foi possível que tantas vidas fossem perdidas em uma única escalada? Especialistas analisaram os eventos e identificaram diversos fatores que contribuíram para a tragédia. Entre os principais erros estavam a saída tardia para o cume, a falta de coordenação entre as expedições e, principalmente, a perda das cordas fixas no gargalo. Sem elas, a descida se tornou um pesadelo mortal. Após a tragédia, expedições no KK2 se tornaram mais organizadas. O uso de rastreadores GPS, comunicação via rádio e protocolos mais rígidos para fixação de cordas ajudaram a reduzir os riscos. No entanto, o K2 continua sendo uma das montanhas mais mortais do mundo. O desastre de 2008 deixou marcas profundas no alpinismo. Para muitos, ele é um lembrete de que, na montanha, o maior desafio não é chegar ao topo, mas sim voltar para casa com vida. O K2 sempre foi um teste para os alpinistas mais experientes, mas essa tragédia nos ensinou que, por mais forte e preparado que alguém esteja, a montanha sempre tem a última palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a postar vídeos semanalmente. Valeu!